As minhas primeiras palavras são, naturalmente, para apresentar os meus cumprimentos a todos os presentes e formular votos de boas-vindas ao Sr. Professor Fernando Carvalho Rodrigues, que hoje se encontra conosco para proferir uma conferência subordinada ao tema Passado perfeito, futuro imperfeito, haverá causas e efeitos. É para nós uma grande satisfação e um enorme privilégio receber o Sr. Professor Carvalho Rodrigues, que, aliás, dispensa grandes apresentações. É licenciado em Física pela Universidade de Lisboa, doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica na Universidade de Liverpool em 1974, realizou provas para investigador coordenador do INETI, então Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, em 1984, e foi convidado para professor catedrático do Instituto Superior Técnico em 1985. É diretor do Instituto de Eletromecânica e das Tecnologias da Informação do INETI desde 1985. É diretor do consórcio SATCART para a detecção remota a partir de satélites desde 1988. Foi chefe do consórcio POSAT, que construiu e lançou o primeiro satélite português em 26 de setembro de 1993. É membro das Academias das Ciências de Lisboa e de Nova Iorque, da Academia da Astronáutica da Federação Russa e membro efetivo da Academia da Marinha desde 1994. Foi fundador da Sociedade Portuguesa de Física e é membro da Sociedade de Geografia de Lisboa. De entre as suas inúmeras atividades, não posso deixar de registar o grande contributo do professor Carvalho Rodrigues para com a Universidade da Beira Interior. Membro desde 1978 e sucessivamente dos Conselhos Científicos do Instituto Politécnico da Covilhã, do Instituto Universitário da Beira Interior e da atual Universidade da Beira Interior, desempenhou um papel preponderante na história da instituição, tendo contribuído decisivamente com a sua disponibilidade, o seu saber e qualidades humanas para aquilo que hoje ela representa, sob o ponto de vista científico e académico. Além da orientação científica de numerosos projetos de investigação, aqui lecionou com brilhantismo disciplinas de Física, mais concretamente de Óptica, sendo referir que presentemente presta colaboração regular ao Departamento de Física da nossa Universidade. O seu valioso contributo para com esta instituição foi, aliás, assinalado pela atribuição do grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade da Beira Interior em 20 de setembro de 1996. No domínio da investigação, o professor Carvalho Rodrigues é detentor de 5 patentes, por motivos óbvios vou dispensar de enumerar, e desenvolveu diversos protótipos atualmente em fase de produção industrial e alguns mesmo exportados. Alguns desenvolvidos nesta universidade. Há uma patente que desenvolvemos em conjunto na área dos têxteis que está incorporada no equipamento cujo construtor detém 95% do mercado mundial deste tipo de equipamentos. A sua obra científica, a sua cultura, os seus dotes pedagógicos e capacidade de comunicação estão bem patentes nos livros, lasers, normas básicas de segurança, as novas tecnologias, o futuro dos impérios e os 4 cavaleiros do Apocalipse, sistemas, entropia e coesão e outros. Bem como nas várias dezenas de publicações científicas, dezenas não, centenas, porque já são algumas centenas de comunicações e de publicações científicas. Nas inúmeras participações em conferências e congressos nacionais e internacionais e, recentemente, como todos conhecem, publicou um livro, Ontem um Anjo Disse-me, Diálogos para o Século XXI, que constitui uma obra humanística por excelência. Todo o seu trabalho de investigação, desenvolvimento experimental, demonstração e implantação industrial foi premiada com vários prémios. Eu vou apenas referir alguns. Prémio Pfizer, em 1977, atribuído pelos resultados da aplicação do processamento de imagem em medicina. Prémio Gulbenkian de Ciência e Tecnologia, atribuído pelo desenvolvimento de algoritmos de cálculo de sistemas ópticos, em 78. Prémio Gulbenkian de Ciência e Tecnologia, atribuído pela aplicação de técnicas de laser na caracterização de matérias-primas têxteis, em 1982.
Prémio da Entidade Nacional, atribuído pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, pelo conjunto da sua obra científica, em 1989. Prémio da Boa Esperança, atribuído pelo trabalho desenvolvido em Teoria da Informação, em 1990. Prémio Bordalo, atribuído pela Casa da Imprensa, que o votou como o cientista do ano, em 1993. Prémio Meritorious Service Award, atribuído pela AFCEA Internacional, pela contribuição para o avanço do conhecimento científico e técnico dos sistemas de comunicações, eletrónica e teoria da informação, em 1994. Medalha de Prata de Mérito da Cidade da Guarda, em 1990. Foi ainda agraciado com o grau de Comendador da Ordem Militar de Santiago de Espada, em 1992. Não querendo ser exaustivo, até porque corria o risco de parecer enfadonho face a tão brilhante orador, termino manifestando o meu apreço ao Departamento de Física, na pessoa do seu Presidente, pela iniciativa de levar a efeito estes serões da Física, que muito contribuirão para a abertura da Universidade ao meio que a rodeia, e agradeço a disponibilidade do Sr. Professor Carvalho Rodrigues para hoje aqui estar conosco. Muito obrigado, Mestre. Bem, muito obrigado. O Sr. Professor Só umas pequenas palavras. dirá qualquer coisa sobre os serões da Física. O Departamento de Física da Universidade da Beira Interior e com o apoio da Reitoria decidiu, portanto, uma medida de promoção cultural e científica da Beira Interior, organizar estes serões da Física. O objetivo é trazer pessoas que têm já algum prestígio científico nacional e internacional. No primeiro serão esteve presente o professor Serrão, do Instituto Superior Técnico, e temos agora o privilégio de contar com a presença do professor Carvalho Rodrigues nestes 4 serões que se irão realizar e que já estão datados. Portanto, nada mais tenho a dizer relativamente àquilo que o Sr. Reitor disse e, portanto, estamos todos ansiosos de ouvir o professor Carvalho Rodrigues. Muito obrigado. Palavras. Bem, muito obrigado. Quer escrever? Escrevi. Não, Escrevi, sim. Senhor Reitor da Universidade da Beira Interior, Senhor Presidente do Departamento de Física, Senhores Professores, Senhores Estudantes, Minhas Senhoras e Meus Senhores, é com muito agrado que estou aqui na Universidade da Beira Interior, num anfiteatro que dá por nome do Anfiteatro da Parada. E é com o maior gosto porque vi esta parada ser transformada num local onde se faz ensino e investigação, e desde muito cedo lembro pessoas que alguns já não estão entre nós, 2 em especial, a quem esta casa muito deve, e este local em especial. Mas eu hoje, e durante estes dias, venho-vos falar de 2 coisas que têm vindo a governar o mundo para aí há 500 anos. E essas coisas que têm governado o mundo têm sido esta noção de que existem causas. Se o meu amigo ligar isto vai ter um efeito muito... está a ver as causas. Depois tem efeitos, que é a gente ligar o coisa, tem efeitos. E nós temos esta percepção que no mundo existe esta relação entre as causas e os efeitos. Mas temos a ideia, e é uma ideia prevalecente, que em tudo o que fazemos existe
um presente, e no presente estão os efeitos das causas. As causas influem o que está a acontecer no presente, no passado. Ou seja, as causas estão no passado, contribuem para o que está a acontecer no presente. É isto a grande relação de causa e efeito que nós todos acreditamos. E acontece que as causas têm que preceder os efeitos. É assim que nós fomos habituados a acreditar, é aquilo que está além. Ou seja, nós temos do passado vêm causas que só podem ser causas do passado. Mas acontece que eu hoje, quando me levantaram 7 horas da manhã, sabia que às 9h30 da noite devia estar aqui na Universidade da Beira Interior. E este acontecimento, às 7 horas da manhã, estava no futuro. E o facto de eu saber às 7 horas de hoje de manhã, que era o passado, que às 9h30 da noite, que era o futuro, eu ia estar aqui, contribuiu com mais causas para todos os meus presentes durante o dia que todas as causas anteriores. Ou seja, as causas que vêm do futuro são causas tão poderosas como as do passado para determinar o presente. Só que nós não gostamos nada, mas rigorosamente nada, das causas do futuro. É que estão a ver, nós não gostamos muito de mudar, para não dizer mesmo não gostamos nada de mudar. Porque sabendo nós que quer do futuro, quer do passado, há causas que contribuem para cada instante do presente, ou seja, entre aquilo que já foi e aquilo que há de vir a ser, as causas que vêm do futuro são normalmente muito pouco tidas em conta. Se não, veja, nós, relativamente aos tempos dos verbos para descrever o passado, ou seja, os pretéritos, temos estes todos. O imperfeito, o perfeito, o mais que perfeito e o mais que perfeito anterior. É tudo para o passado, porque estabelecemos que as causas vêm do passado para o presente. E acontece que para o futuro temos o imperfeito, que é do indicativo. E o que é que a gente gosta? O que a gente gosta é de ter o passado perfeito. Aliás, é aí que pomos a maior parte do nosso trabalho. É fazer com que o passado seja perfeito. E temos vários métodos para fazer o passado perfeito, que são os dois grandes paradoxos da ação. Um é, se estamos a fazer coisas muito bem feitas, pensamos que nunca nada vai mudar, até que um dia muda e somos apanhados completamente estáticos e sem alternativa. Olhem para o que aconteceu com a introdução do fax. Em meio ano, as pessoas que produziam telex desapareceram. Mas os que estavam a fazer telex, aquilo estava a correr tão bem, estavam a fazer aquilo tão bem, porque é que haviam de mudar? A tirania das causas do passado para fazer o passado perfeito fazem com que nós não gostemos nada de fazer o futuro. E para fazer o futuro é fundamental que a gente dê mais importância às causas que vêm do futuro do que aquelas que vêm do passado. Mas o futuro é imperfeito. De modo que quem se arrisca a fazer o futuro vai levar muitas vezes na cabeça, porque a grande maioria anda a fazer o passado perfeito. Mas entre o passado perfeito e o futuro imperfeito, nós temos um outro paradoxo da ação. E que é, mesmo quando estamos a fazer coisas mal feitas, se nos derem hipótese,
nós vamos continuar a fazer as coisas mal feitas com cada vez mais velocidade, mais eficácia e mais eficiência. E temos até 2 métodos para o fazer. Porque cada vez que as coisas estão a correr mal, a gente diz que tem um problema. E então, para resolver o problema, nós temos um método de o perpetuar, que é atirar dinheiro para dentro do problema. Sabem o que é que acontece quando a gente tem um problema e atira dinheiro para dentro dele? O problema cresce. E o outro método, agora até temos uma tecnologia para fazer os mesmos erros com mais eficiência. Chamam-se tecnologias de informação. Os computadores ajudam-nos a fazer os mesmos erros com mais eficácia e mais eficiência e sem a gente dar conta. E este dar conta é uma coisa que nós damos porque nós somos um bocado como relógios. Porque a nossa cara mostra a passagem do tempo. Mas se calhar a passagem do tempo entre o passado e o futuro não é tanto ou não é tão grande como passar entre o que é perfeito para o que é imperfeito. Porque estão a ver, é impossível de distinguir quais são as causas que contribuem do passado daquelas que contribuem do futuro. E mais, quando nós pensamos se fazemos ou se o tempo passa e se não somos nós a passar pelo tempo, nós é que somos os relógios do tempo. Mas se fosse o tempo a passar, havia uma questão que em física tinha que se pôr, que era, se o tempo passa é um fluxo, não é? Portanto, tínhamos que saber como é que se comportava o fluxo do tempo. O mais que a gente podia dizer era que o tempo, o fluxo do tempo era em não sei quantos segundos por segundo, como sabem, é uma coisa que a gente não pode fazer em física, que é de uma grandeza com ela própria. De modo que esta coisa do fluxo do tempo tem a ver com a maneira como cada uma das coisas passa pelo tempo. Cada um de nós é um relógio do tempo. Mas cada uma de todas as coisas existentes também é um relógio do tempo, com muitas escalas muito diferentes. E as escalas são tão diferentes que nós, no nosso planeta, somos capazes de, pelo menos, ver 5 grandes escalas de medida do tempo. Uma é a das centenas de milhões ou bilhões de anos. Nesta escala de tempo, o planeta onde habitamos viu os bombardeamentos por meteoritos, viu mudanças abruptas do campo magnético, viu realinhamentos dramáticos das massas de terra e mesmo o avanço e recuo maciço de montanhas de gelo. De facto, há cerca de umas dezenas de milhares de anos, aqui na Covilhã, ao que consta, seria um grande glaciar. O que faria com que nós aqui não estivéssemos. Não foi assim há tanto tempo. 10 mil anos não é muito tempo, porque estão a ver, Portugal tem 900 anos e isto dá cerca de 25 gerações. Ou seja, com 25 pessoas era possível alinhar gerações desde hoje até Dom Afonso Henriques. 10 mil são só 250 pessoas. Não é assim muito tempo. Mas nesta escala, das centenas dos milhões ou bilhões de anos, é a Terra como geologia que mexe e que muda. E depois há dos centenas de milhares a milhões de anos, que é quando a gente vê os glaciares e as montanhas de gelo a andar, e depois as dos séculos e dos e das décadas, que vemos alguma interação da água com os sistemas a mudar, como este delta do Rio Colorado, que parece uma árvore. Este delta do Rio Colorado, que parece uma árvore, é de facto uma árvore. É a árvore de decisão de como a água há de correr das montanhas até à foz.
que é uma coisa extraordinária. As equações da hidrodinâmica são complicadíssimas e o estapor da água sabe sempre onde é que há de ir. E nestas variações dos deltas e dos rios, e nestes séculos e décadas que nós não nos apercebemos porque só vivemos agora em média 80 anos à volta disso, nós não nos apercebemos porque no nossa necessidade bioquímica ou biológica, se quiserem, o máximo que a gente vê são anos, meses e dias. E isso dá para ver o que acontece na criação. E vemos, de vez em quando, para a nossa felicidade, pendurado nas nuvens, o arco-íris, que, de acordo com a Bíblia, é o arco da aliança entre Deus e todos os seres, não apenas os seres humanos. E quando contemplamos, porque temos este ciclo de necessidade biológica dos anos, dos meses e dos dias, todos estes ciclos nos fazem sentido, os dias porque há o ritmo da noite e do dia, e depois os meses porque há muitos ciclos da nossa vida que são mensais, e o ano traz as estações, menos este ano que trouxe o verão em março. Mas esta aparente passagem pelo tempo é-nos ditada porque a nossa biologia tem necessidade de saber o que é o futuro. E o que é o futuro é estar ambicioso pelas causas do futuro. Eu, quando venho aqui à Universidade da Beira Interior, sinto no caminho saudades do futuro, que é as saudades de ter cá estado. Nós muitas vezes temos mais saudades do futuro que do passado. Do passado, às vezes, só temos más lembranças. Mas do futuro temos todos uma ansiedade, e a ansiedade é a saudade mais sublime. De modo que, nestas coisas das causas e dos efeitos, há uns que são permanentes. E nós, neste fim do século, começámos a admitir uma coisa fantástica, é que a natureza não é como é, mas como devia ser. Ou seja, a natureza é uma coisa boazinha, que é para a gente tratar com consideração e carinho. Em 1920, quando fez 25 anos da chegada do homem à Lua, em 1994, esteve cá um dos astronautas que foi na primeira viagem, o Buzz Aldrin, que esteve na Lua. E, perante uma assistência, ele descreveu a viagem que fez lá na Apolo 11 até à Lua, e alguém lhe perguntou, então, quando olhou pela escotilha da Apolo 11 e viu o planeta todo pendurado, azul, não sentiu por esta Terra que a Terra precisava de muito cuidado, amor e carinho? E diz o Buzz Aldrin, por acaso, quando ia a caminho da Lua e olhei para a Terra, lá para a escotilha, o que eu pensei foi que eu precisava de muito cuidado, amor e carinho. E nós que julgamos que temos hoje esta percepção que a natureza é boa. E acontece que nós, para vivermos, temos que ter um sistema de suporte à vida. E que os sistemas de suporte à vida são o ar, a água, o solo e a luz. Que são, por acaso, os 4 elementos aristotélicos que havia aqui de essência que os ligava. E o planeta já mudou pelo menos 7 vezes de sistemas, que a gente saiba, de sistemas de suporte à vida. Ou seja, extinguiu a que havia e, por milagre, aparece sempre outra. E o caso da atmosfera é um caso típico. O equilíbrio da atmosfera que nos dá a capacidade de viver nela é muito pequena. Nós somos capazes de ver fora dela, somos capazes de saber até como é que ela faz a sua circulação geral, e fez ontem 3 meses que faleceu um grande homem desta pátria, um grande cientista,
que contribuiu decisivamente para nós percebermos como é que o ar, ou seja, a atmosfera, fazia a sua circulação geral. Chamava-se José Pinto Peixoto. Mas este ar que anda e que tem uma circulação geral elevada pelo planeta está sujeito a balanços energéticos dos quais nós não temos categoria para mexer. Ou seja, localmente a gente pode fazer grandes asneiras. Porque não trazemos as causas do futuro para o presente e só temos em atenção as causas do passado, nós conseguimos localmente destruir um suporte à vida que se chama ar. Agora, à escala global, não temos qualquer hipótese. Estão a ver, um furacão tem mais energia do que alguma vez o Homo, duas vezes sapiens, que a gente se chama, já produziu. Mais, o El Niño, se em vez de 7 em 7 anos aparecesse só de 5 em 5, por fricção, aquecia a água do mar para além do que seria desejável e fazia da beira interior a beira litoral, porque derreteriam as calotes, não é? E o nível do mar subiria aí 400 metros, de modo que a gente estaria aqui todos a banhos. Mas à escala global é o planeta e aquelas escalas de tempo que comandam, não as nossas. E claro que nós hoje temos processos de fazer modelação matemática do que está a acontecer com este sistema de suporte à vida e até temos satélites para olhar para o nosso sistema, para outro sistema de suporte à vida que são os oceanos. E os oceanos, nesses existe a água. E a água tem sido o grande suporte e também neste elemento onde estão uns grandes sistemas de suporte à vida, também nestes elementos existem os seus próprios ciclos. E de vez em quando saem do interior de terra bolhas de, ar quente, de água quente que têm mais energia do que alguma vez o homem produziu ou irá produzir. E, portanto, nós podemos estragar localmente este sistema de suporte à vida. Mas é mais presumível que seja ele um dia a mudar, como já mudou tantas vezes, sem nos pedir licença. É que esta coisa da água, a água tem uma grande ambição. É que a água quer viver. E a água foi até ao sol e voltou a chover. E a água queria viver. E foi até às árvores queimaram-se e voltou a chover. As árvores apodreceram e voltou a chover. Mas a água queria viver. E foi até às flores. E as flores murcharam e voltou a chover. E a água queria viver. Foi até aos ventres e encontrou o sangue e voltou a chover. E voltou de novo ao ventre, encontrou a morte e voltou a chover. E voltou ao ventre e encontrou vermes e podridão, voltou a chover e a água queria morrer. E voltou até ao tempo. Foi através das pedras e voltou a chover. Foi à procura do vazio por todo esse espaço imenso. E voltou a chover e a água queria morrer. Até que não tinha mais que chorar. E ficou no fundo de todas as coisas, completamente gasta e fulgurantemente límpida. E é esta água límpida que é o grande suporte deste planeta. É o grande sistema de suporte à vida onde nós estamos imersos. Mas claro que a água é apenas um dos outros sistemas de suporte à vida. Um outro tão importante
como os dois anteriores, é a terra. E a terra parece quieta e parece que está sossegada. E a terra tem um ciclo do tempo, ou seja, o solo, as pedras, sentem o tempo passar com bilhões de anos, com milhões de anos, como nós sentimos os segundos passarem. Eu vou-vos ler um poema de um grande escritor da Beira, aliás, da Guarda, bastante esquecido, que em Harvard consideram que escreveu o melhor romance da língua portuguesa, que é Maria Min, chama-se Nuno de Montemor, que escreveu um poema que se chama O Coração das Pedras. E diz assim: as pedras grandes que das serras rolaram para os vales são os monges tristes dos campos. Elas perderam a cor gloriosa da montanha azul, mas guardam o ar saudoso da serra, que as mandou para os campos em sacrifício dos homens, como um convento envia os seus monges a morrer docemente em terras de martírio. À sua volta em tudo sorriu o amor, nos laranjais e nos gestais, no ar e na relva. Só a pedra imóvel, mirrada de sede e de penitência, medita absorvida na dureza do seu sacrifício. O vento bem lhe leva às tardes um punhado de grão, mas guarda-os para as aves que lhe cantam. As pedras não comem por amor de nós. A água que se demora, fervendo de desejo ao passar por elas, bem lhe gorgoleja. Tu tens sede, boa pedra, e não bebes. Só quando a água passa adiante, a regar as plantas, essas segredam. As pedras não bebem, por amor de nós. E quantas vezes as pedras se contorcem de sede e rebentam de calor. Mas até que as sedas mate, elas dão a sombra fresca às plantas e aos homens, a todos os seres que junto delas se abriguem. E porque as pedras assim sofrem e sentem, vede lá, ó gentes, se as pedras não amam. E este grande sistema de suporte à vida constitui, visto satélite, este Portugal. E constitui também, de vez em quando, uma grande ameaça à nossa permanência no planeta. Este é o Pinatubo. É os aerossóis que o Pinatubo mandou em 1991 para a atmosfera. Se tivesse havido 3 Pinatubos na mesma altura, teria acontecido que o Pinatubo, que é isto visto de radar, na altura arrefeceu esta zona do planeta de cerca de 5, da água do planeta de cerca de 5 graus Celsius. Se houvesse 3 Pinatubos ao mesmo tempo, nós hoje não veríamos o Sol. Por causa das cinzas. Porque o Pinatubo mandou mais cinzas e aerossóis para a atmosfera que alguma vez o homem há de mandar para a atmosfera. Claro que localmente o homem pode fazer grandes asneiras, mas a natureza é aquilo que é e não aquilo que devia ser. E naquilo que devia ser, naquilo que é o planeta e tudo que nos cerca está feito de mudança. Pode levar o tempo que o ciclo das coisas dita, mas desde os campos magnéticos da Terra, que têm mudado ao sabor de como é que o magma anda lá dentro da Terra, e a inércia do sistema pode fazer com que o Polo Norte já passou praticamente por todo lado. Aliás, quando me perguntam onde é que as Alpecinas, eu respondo sempre que é o local onde passa o eixo da Terra. Também é verdade, daqui para a Universidade da Beira Interior. Por todos os pontos da Terra passa lá o eixo, não é? Que é o ponto onde está o centro da Terra, passa lá o eixo. O eixo de rotação da Terra já tem praticamente em todo lado. E seria bastante desagradável aparecer amanhã aqui com o Polo Norte, não é?
Mas pode acontecer e não é comandado por ninguém de nós, nem por nenhum de nós. E este campo magnético serve para uma coisa essencial, que é a navegação nas estradas que nós temos no planeta, dos instrumentos mais variados e até nas minhas deambulações no mundo. Encontrei, nada mais, nada menos, o meu amigo é capaz de ficar daí. Exatamente, isto é Hong Kong e cá está o Cacilhas, estão a ver? Exatamente. A navegação que nos levou às partes mais diversas, porque nesta altura os portugueses não viviam do passado perfeito, mas queriam construir o futuro, embora imperfeito. Hoje nós fazemos tudo para fazer o passado mais que perfeito. Aliás, a Europa já desistiu de construir o futuro, só faz mesmo o passado perfeito. É essa a nossa única ambição. Ter o futuro quer dizer fazer e estar em equilíbrio com o que nos anda à volta. E o que nos anda à volta tem sido sempre mudança. Mesmo o sol, que a gente julga parado, está a mudar. Mesmo o ar que a gente julga parado pode mudar em violência. E pode haver idades ao longo de idades. E nós, humanos, fizemos um contrato com o mundo. E este contrato é muito simples e, ao mesmo tempo, muito perigoso. E o contrato é simplesmente se cada um dos seres vivos quer viver, tem que morrer. E os esquimós dizem mesmo que o maior perigo da vida está em que o alimento do homem consiste apenas em almas. E nós, seres humanos que vivemos aqui, temos que fazer um balanço. Um balanço. E um balanço que nós hoje temos a veleidade de dizer que é de umas quantas moléculas que a gente manda para estragar a atmosfera e que disso depende localmente a nossa vida. Mas depois fazemos outros. É que nós construímos os nossos próprios sistemas e construímos a nossa própria ideia das coisas. E uma das ideias que temos das coisas é que a natureza é boa e nós temos que estar em equilíbrio com ela. Devo-vos afiançar que há para aí uma carradaria de bactérias que me têm feito algumas coisas más. Aliás, eu, se não tivesse havido streptomicina, lá o que era, aos 13 anos tinha marchado, porque houve uma coisa chamada, uma bactéria da pneumonia, que me atacou bastante. E o viver em equilíbrio com a natureza é uma coisa muito perigosa para os seres humanos. Porque uma das coisas que a gente diz é que hoje chegamos à conclusão, quando fazemos as curvas demográficas, chegamos à conclusão que nós seremos estes não sei quantos bilhões, lá para o ano 2100. Isto será as regiões ricas e isto aqui serão os pobres deste planeta. Claro que isto não vai ser bem assim, vão ser todos pobres, porque isto vão ser a mais pobres que os outros, de modo que eles não vão deixar este desenvolver-se muito. Enfim, isto são as previsões, e então nós dizemos que somos demais. Dizemos isto. Não sei o que, o planeta não aguenta com tantos seres humanos. E o curioso é que bastaria que houvesse hoje outra vez outra peste. Não sei se sabem, as pestes começaram e acabaram sem haver explicação para tal. No Império Romano, o Império Romano acaba com uma peste. Na altura não havia registros escritos e quando no ano 1000, por volta do ano 1000, depois século XII foi pior e século XVI ainda pior, quando por volta do ano 1000 aparece outra vez a peste, aquilo foi um pânico generalizado porque não se lembravam que havia pestes. Mas a peste bubónica, no século XVI, desapareceu
dizem agora por razões de higiene. E agora volta outra vez a aparecer a peste bubónica. E outras pestes aparecem e desaparecem sem a gente dar conta. E há uma coisa curiosa, é que uma das grandes invenções neste planeta, na evolução, foi a descoberta dos sexos, que dá esta enorme diversidade. Embora nós, homens, só contribuamos com 5% do material genético, só 5%, mas é uma comissão boa. Só com 5% do material genético, isto é suficiente para dar uma enorme diversidade. E essa diversidade é que faz com que haja entre nós, hoje, pessoas que se podem inocular diretamente com o vírus da SIDA e às quais não vai acontecer nada. E, portanto, nós nunca somos demais. Nunca somos demais. Porque o que aconteceu é que nós começámos por estar no planeta todo. E nós temos um enorme desejo individualmente de nos agarrar à vida. E depois, com este milagre de estar agarrado à vida e o milagre do nascimento, nós conseguimos fazer uma coisa verdadeiramente fantástica que nunca vem noticiada em nenhum jornal, nem mesmo aqueles que trazem a intriga oficial do reino. Nunca viram em nenhum jornal uma notícia que dissesse assim: ontem saiu uma sonda no tempo. Nunca viram. Sim, não é? Sondas no espaço, sondas para o espaço, é garantido notícia de primeira página. Agora, sondas no tempo, que vocês saibam, nunca ninguém mandou. E, no entanto, as sondas para o tempo são aquilo que nós mais frequentemente fazemos. É que, de cada vez que uma criança nasce, para onde é que vai? Para o futuro. E então, estas nossas crianças, numa outra idade que não seja esta idade em que vivemos, nós vamos encará-las como sondas para o futuro. Cada um de nós é, de alguma maneira, uma sonda para o futuro. Mas as crianças são mais sondas para o futuro. E é curioso que a gente, quando faz uma sonda para o espaço, põe nela um cuidado fantástico. O POSAT 1, e agora o 2, mas o 1, já tem a história feita, foi montado e desmontado depois de construído 57 vezes. A 57ª é que foi para agarrar ao foguetão. E foi feito 57 vezes porque nós só fazemos bem feito aquilo que fazemos sem dar conta. Nós temos uma capacidade instalada no cérebro de lá à volta de 10 levantada a 17 bits. Para falar só precisamos de 3.000. Para ouvir 10.000. Mas porque a gente governa-se para estar conscientes, ou seja, para estar cientes, com 10 à quarta. Estão lá instalados 10 à 17. Para fazer o quê? As coisas que fazemos bem, que é aquelas que não fazemos sem dar conta. Por exemplo, respirar. É uma coisa que a gente faz especialmente bem feito, não faz? Mas, quando a gente dá conta, tem que ir ao médico. Circulação. Vocês já repararam o que é a circulação? A respirar e a circulação. Respirar é, a gente faz uma depressão cá dentro dos pulmões, depois entra o ar, depois aquilo parte-se nas moléculas, depois há lá uma molécula que agarra os oxigénios, e depois o oxigénio vai visitar todas as células do corpo, e depois a gente, depois de acariciar-nos todos, vai acariciar outros. Isto é respirar, é uma coisa de uma... E a circulação sanguínea, uma coisa de uma completa... Bom, outra que a gente nem faz ideia o que é a circulação da linfa, porque a sanguínea a gente ainda tem uma desculpa porque tem o motor, não é? Os motores a gente percebe. Agora, a circulação linfática, que é um dos grandes problemas dos astronautas e das viagens aeroespaciais, é que a gente não faz a mínima ideia como é que aquilo funciona. Nem sabe sequer se isso circula. Ou melhor, sabe-se que é conveniente andar de um lado para o outro.
Mas isso toda a gente para emagrecer, não é? Bem, mas nós fazemos tudo isto sem dar conta. E como estão aqui muitos alunos da Universidade da Beira Interior, eu devo-lhes dizer que eu conheci um homem que foi campeão olímpico de judo, era um holandês. E para ser campeão olímpico de judo, obviamente, tinha qualidades, talentos acima da média. Mas também os outros tinham. E sabem o que ele me disse? É que, quando se treinava para um campeonato, treinava 6 movimentos, dezenas de milhares de vezes. E dizia-me ele, é que no campeonato eu não posso estar a pensar como é que aquilo se faz. Tenho de fazer sem dar conta. É melhor que os senhores alunos aprendam esta regra. Não se trata nem de decorar, nem de empinar, trata-se de marrar para ser campeão olímpico. E não há substituto a fazer muitas vezes. Se alguém faz uma coisa muito bem, porque treinou 10 vezes, só há um processo de fazer melhor. É treinar 100. Seja no que for. E esta repetição tem muito também a ver da maneira como nós somos educados. As sondas que nós hoje estamos a tirar para o futuro não estão a ser bem preparadas. E não estão a ser bem preparadas porque nós estamos a fazer, neste final do século, em que acreditamos que a natureza é boazinha para nós estamos a fazer a nós próprios a maior, a mais extensa e a mais intensa, o mais intenso e o mais extenso dos ataques à biologia de um ser vivo. Nós evoluímos ao longo de milhões de anos e somos das espécies com o maior sucesso do planeta. Com o maior sucesso. E devemos esse sucesso ao facto de a biologia ter evoluído para uma situação em que nós nascemos completamente imaturos e fomos feitos para viver com os pais e os avós e aprender 20 a 30 anos terrestres. Aos 5, 6 anos não há nenhum ser na criação que não saiba rigorosamente tudo o que tem que saber e que não esteja a procriar. Os filhos do Homo sapiens sapiens, aos 5, 6 anos, estão a mudar de dentes. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer com que esta biologia que evoluiu ao longo de bilhões de anos e que nos trouxe este sucesso, estamos a fazer com que as nossas sondas para o futuro não tenham um serviço personalizado, que as mães com o coração despedaçado vão pôr os bebés no infantário aos 3 meses e os bebés, os garotos nunca vão conhecer os avós, porque entretanto os velhos estão todos recolhidos num velhário. E isto é uma agressão que, se a gente estivesse a fazer a 100ª parte da agressão que estamos a fazer à nossa espécie, aos de acordo de qualquer pardal que viva neste planeta, havia um Greenpeace qualquer a defender-nos. Nós não fazemos nada sobre isso. E não fazemos nada sobre isto porque o que queremos fazer é o passado perfeito. Nós não queremos criar o futuro. E como, mercê deste tempo que nós temos, ser só os tais 80 anos e não os 500, nós julgamos que estamos a fazer coisas maravilhosas por ter feito o que temos feito ao longo destes últimos anos. Mas o que nós temos feito tem sido, repito, uma enormíssima agressão à biologia do Homo sapiens sapiens, ou seja, à nossa própria biologia. Porque nós fomos feitos para ser diferentes. Aparece agora
esta coisa dos políticos e dos jornalistas descobriram agora que há clonagem, que é uma coisa que se faz desde os anos 50. Enfim, descobriram agora. E então, por causa de grandes problemas, foi como quando apareceu as transplantações do coração. Também havia grandes problemas, havia de haver transplantes do coração, senão. E acontece que fala-se mesmo em fazer clonagem de seres humanos, que seria uma completa estupidez, porque como nascemos imaturos e como temos esta capacidade 10 levantada a 17 bits por segundo instalada no cérebro, e como nascemos com muito menos, porque as ligações entre os neurónios são feitas já depois de nascidos, até aos 20, 30 anos, ou até mesmo mais tarde, mesmo que fôssemos absolutamente e fisicamente iguais, não havia qualquer hipótese de não sermos todos diferentes. Se não vejam, conhecem certamente gêmeos que são completamente distintos. Era uma completamente estupidez fazer clonagem de seres humanos. Agora já produzir proteínas, porque o número da população está a aumentar de uma maneira mais expedita, talvez não seja grande asneira. Mas nós vivemos num planeta que, apesar de tudo, nós temos que devolver àquilo que era. Isto é uma mãe serrana, esta daqui, está lindíssima. Nós tínhamos que devolver novamente a educação onde ela deve estar, que é na família. Porque, sabem, o conhecimento vai lá chegar ou pela internet ou quando chegam aos 20, 30 anos aqui nas universidades. Mas vai ter que levar uma grande volta, porque há uma coisa que a natureza, sendo como é e não como devia ser, constitui para nós uma ameaça. E porque se nós só vivemos 80 anos, isto parece que não é grande problema. Mas o Sol, daqui a uns milhões de anos, o Sol e este planeta, visto do espaço, vão desaparecer porque o Sol vai mesmo explodir. E quando explodir, vai ter uma coroa circular que irá apanhar Vênus, Marte. E, nessa altura, nós não vamos viver neste planeta. Não vamos sobreviver. E isto é uma coisa curiosíssima. Nós somos a primeira espécie que tem consciência que, se habitar só um planeta, não sobreviverá. E então, nós temos planetas que aparecem noutras galáxias, como é o caso deste que aparentemente está ali dentro, de que a gente sabe indícios. Outros que imagina. E abrimos as estradas para ir até eles com este homem, que viverá na história da humanidade por milénios, que se chama Gagarin. E quer a gente vá confortavelmente num shuttle daqui a 4 ou 5 anos, vamos fazer viagens nós. Desde que aqueles 2 motores passem a ser reutilizáveis, aqueles que estão ali de lado, completamente reutilizáveis, uma viagem a bordo do Space Shuttle vai custar 400 contos. Portanto, nós vamos todos dar uma volta lá no espaço, porque neste século nós vamos começar as estradas para o espaço exterior. Uma das evoluções da humanidade tem sido descobrir estradas. Primeiro foram as terrestres, que não havia, foram os romanos que descobriram, e foi uma imensa descoberta. E durante anos era só o que havia, estradas terrestres. E depois foram as estradas marítimas. Fomos o gênio português que as descobriu. Não havia. Depois foram as aéreas. E com as aéreas e as estradas da informação, nós passámos a ter um planeta só. E hoje temos a certeza que uma espécie que habite só um planeta não sobrevive. E então, o que é que nós vamos fazer? Bem, nós vamos iniciar esta viagem para fora. E curiosamente, até temos jovens, este jovem aqui, que é de Coruche, este aqui, e que fez um dos cursos
da NASA. E nós vamos libertar-nos da gravidade deste planeta, ou seja, do espaço. E num planeta imaginado, onde terá que certamente haver água, faremos novamente aquele contrato que é: se quiseres viver, tem que alguma coisa morrer. E aparecerá noutro planeta, iluminado por um novo sol, com a tradição da humanidade, vai brindar com aquilo que é o ápex da tecnologia da energia solar, ou seja, vinho do Porto. E este brinde é consubstanciado no outro elemento essencial como suporta a vida, que era designado por dois nomes. Um era o lumen, que era as características físicas da luz. E o outro era a lux, que era aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos do mundo. Era aquilo que víamos. E claro que como a gente perdeu o latim, quando começaram a traduzir a Bíblia em vernáculo, estas duas palavras, lumen e lux, que queriam dizer a realidade física do transporte da luz e a realidade que é aquilo que nós vemos e que faz ali o mestre Alves de Sousa fazer os quadros que faz e eu não fazer caroço de quadro nenhum, este é o lux, é aquilo que habita na nossa, em cada um de nós. Eu ia dizer cabeça, mas não se sabe bem onde é que a gente pensa, porque o conhecimento tem uma natureza que a gente não sabe nem a localização, nem o que é. Hoje acreditamos que é no cérebro, porque meteram-nos na cabeça, mas já teve noutros sítios, não é? No coração, no fígado, nos rins, já teve por todo lado, praticamente. Mas agora a gente, se calhar, pensa com o corpo todo. Mas este lux e este lumen foram perdidos quando se fez a tradução em vernáculo e passaram ambos a chamar-se de luz. E luz trouxe um fenómeno novo. É que a luz pode aparecer em locais onde é inesperado encontrar. Houve um homem que fez uma experiência. Claro que depois, como o tiveram que transformar num grande físico, não contaram porque é que ele fez a experiência. Chamava-se Yang. E esse senhor tinha um grande problema, que eu e o Sr. Professor Santos Silva tivemos há uns anos, mas que a gente resolveu. E o problema que o senhor tinha era medir o diâmetro das fibras da lã. Então tinha uma fibra de uma lã. E ele sabia que havia difração. E então o que ele fez foi iluminar, para já tinha um problema, que era como é que pendurava a fibra da lã. Então o que é que fez? Fez um cartão, e porque não havia fita cola na altura, não é? Pôs cola e colou a fibra. Colou a fibra. E depois iluminou. E para grande espanto dele, em vez de obter do outro lado uma figura de difração que era bem conhecida, apareceu-lhe aquilo que os meus amigos agora descrevem como a experiência de Yang. A experiência de Yang resultou de um problema muito concreto que o homem tinha, era medir o diâmetro de uma fibra de lã. Mas que, quando a iluminou, o que ele fez tinha a iluminação, zac, e deu-lhe aqui uma figura que era uma figura de interferência, ou seja, havia zonas onde havia luz, outras onde não havia luz, mas não era difração. Passado alguns anos, houve quem repetisse esta experiência com, em vez de ser luz, com partículas.
E acontecia que mandavam uma partícula, a partícula, não sei por que mistério, aparecia nos dois orifícios, e depois ora aparecia, ora desaparecia, tal como se tratasse de luz. E isto fez um grande abanão nesta história das causas do futuro e das causas do passado. Porque estão a ver, suponham que isto é em Calcutá. Está bem? Calcutá. E há um tipo em Calcutá que mete, sem dois parceiros saberem, 2 bolas nas malas que eles levam. Uma de cor-de-rosa e outra verde. E vai um para Londres. E o outro vem para Lisboa. O de Londres leva a bola cor-de-rosa e este leva a verde. É a verde que a gente está a ganhar o campeonato da segunda circular. Não é? Mas, então, o que é que isto quer dizer depois? Depois quer dizer que subitamente o parceiro que estava em Londres abre a mala, não é? E sabem o que é que ele lá vê? Vê o outro parceiro olhar para a bola. É o que isto quer dizer. Então, isto quer dizer que não houve nem passado, nem futuro. Não houve. Porque todos os acontecimentos se deram por influência uns dos outros ao mesmo tempo. E esta coisa ficou muito abaralhada. E passámos a acreditar que mesmo com luz, mesmo iluminando os objetos, por causa do raio do fio de lã, que depois foi transformado em experiência de Young. Porque não sei se vocês sabem, a gente escreve os artigos científicos sempre ao contrário da forma como foi descoberto. Porque a gente tem a intuição de que aquilo vai dar assim. E depois, então, arranja a derivação porque é que vai dar assim. Quando escreve, diz que partiu daqueles princípios e depois chegou àquelas conclusões. É mentira. Está bem. Mas então, nós passámos a ter um governo das coisas que era o governo do acaso. O acaso. E é curioso que tenha sido um sistema de suporte à vida, que é a luz, que nos tenha mostrado isto. É que a maior parte das coisas que andam à nossa volta, o conhecimento que nós possamos ter dela é um conhecimento do acaso. Mas o acaso, conhecido a posteriori, não é conhecimento nosso. Aliás, há uma coisa que nós dizemos, por exemplo, o acaso, o chance. Nós perdemos este acaso deixou de estar no vocabulário científico português. Devia ser reintroduzido. Porque o acaso é isto, o acaso de sair, quando eu atiro uma moeda ao ar, caras ou croas, não depende de mim. Quando eu digo o acaso é 50% de sair caras ou cunhos, croas ou cunhos, bem, não depende de mim e é uma propriedade da moeda, não é do meu conhecimento. Eu não posso influenciar aquilo de maneira alguma. Então, o acaso é algo que me está vedado conhecer. Acontece, porém, que houve uma escola de Copenhague de interpretação destes fenómenos quânticos que disse que era a única coisa que nós podíamos conhecer. Eram os acasos. E porquê? Bem, é porque se esqueceram de uma outra palavra que quer dizer outra coisa, que é a palavra probabilidade. Probabilidade não é a mesma coisa que acaso. A probabilidade é a medida de quão certo eu estou que algo vai acontecer. Por exemplo, os meteorologistas que aparecem lá na televisão a dizer amanhã à tarde vai chover, agora acertam mais ou menos. Porquê é que acertam agora e tem havido uma evolução no sentido de cada vez acertarem mais? Porque cada vez sabem combinar melhor argumentos.
quando nós dizemos assim, é provável que aconteça qualquer coisa, é um ato que corresponde à combinação de argumentos que suportam uma opinião. E uma opinião é uma coisa que a gente todos gosta de ter. O Erasmus dizia, no Elogio da Loucura mesmo, que é a coisa que a gente mais gosta de ter é uma opinião. Está tudo doido de ter uma opinião. E as opiniões são suportadas em probabilidade, que é probabilities, que é quase verdade. E os homens da meteorologia hoje têm que argumentos? Têm imagens de satélite, têm computadores muito mais poderosos para resolver as equações, têm uma estatística mais longa no tempo. E combinando aqueles argumentos todos, acertam com muito mais possibilidade, porque todos os argumentos que nós queiramos provam sempre uma proposição e a sua contrária. E porquê é que isto se perdeu? Porque acontece que nós produzimos muita coisa, muito conhecimento, ou se quiserem, muita informação. E há muito daquilo que é poluição. Nós hoje produzimos cerca o jornal de matemática mais célebre, agora já não é por número de volumes que saem por ano, é 4,5 metros distante. Não é? Há cerca de 2.000 teoremas novos demonstrados todos os anos. Lá dentro é capaz de haver algum brilhante no meio daquela magma toda. E dentro desta magma escapou um homem chamado Jacob Bernoulli, que escreveu no século XVII um livro que postumamente se chamava-se Ars Conjectandi, a arte de pensar. E nele definiu duas coisas. Uma é a probabilidade aleatória. É um número atribuído a um processo do acaso. É uma coisa que não tem nada a ver com o nosso conhecimento, porque o facto de a gente saber que 50% das vezes sai caras ou cunhos, nada impede, porque cada lançamento é independente do anterior, que não saia uma série de 1 milhão de vezes sempre coroas. Nada impede isso. E este acaso não é do nosso conhecimento, mas são aquilo que a Escola de Copenhague para a interpretação da mecânica quântica disse, olha, é o vosso conhecimento. Mas claro que não é o nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento é esta outra probabilidade que mede quão certos nós estamos sobre um acontecimento. E isto como é que nós fazemos? Combinando de argumentos. Combinando de argumentos. Aliás, isto desta probabilidade, que esta é uma probabilidade, aquela é um acaso. Mas nós, em português, deixámos de ter as duas palavras, que os franceses mantêm e que os anglo-saxónicos também, que são chance and probability. Nós perdemos a história do acaso, sabem porquê? Porque esta coisa do acaso não faz o passado perfeito. Quando a gente diz assim, olha, porque é que fizeste isso? Olha, foi por acaso. Não é bem, foi muito pensado. Tem que ser muito pensado, porque senão a gente não fica bem para fazer o passado perfeito. Mas é verdade que homens como Leibniz chamaram a atenção disso e ninguém lhes ligou. Porque eles diziam, o que é fácil nas coisas, ou seja, que tem argumentos que fazem as coisas fáceis, é provável na mente. E isto é do nosso conhecimento. E Poisson dizia mesmo assim, o acaso de um acontecimento é uma propriedade do próprio acontecimento, é independente do nosso. E acrescentava, a probabilidade é relativa ao nosso conhecimento. Os acasos não. De modo que decidi fazer uma experiência no Instituto Superior Técnico com os alunos, que é uma coisa sempre que é fácil de fazer, especialmente quando se ameaça com a passagem da cadeira. E então, o estudo que eu pedi que eles fizessem era muito simples. Era a partir destas imagens, que são imagens completamente desfocadas
de algumas coisas que estão ali por trás. Eles iam mostrando estas imagens, desde muito desfocadas até cada vez mais focadas, e faziam uma estatística do que é que estava, do que é que as pessoas respondiam na identificação. Como vê, isto foi para aí 1991, 92, isto era o Gorbachev, o Bush, o Elvis Presley, o Hitler e a Madonna. Exatamente. E então, os resultados, e isto estão a ver que o que eu faço aqui, quando desfoco, é diminuir a quantidade de informação que está na imagem. E nós somos muito bons a perceber o que está numa imagem. Então, obtivemos como resultados, numa população como a do Instituto Superior Técnico, esta coisa engraçadíssima, que é, aqui a quantidade de informações é completamente focada, as imagens focadíssimas, aqui completamente desfocadas, mas estão a ver que para quantidades de informação muito baixas, o Gorbachev era completamente logo identificado. Depois, a seguir, o Hitler com um bocadinho mais de dificuldade. O Elvis já com um bocadinho mais. O Bush também. Mas, para meu grande espanto, no Instituto Superior Técnico ninguém parecia conhecer a Madonna. E então olhei melhor para esta zona aqui dos resultados. E verifica-se esta coisa espantosa. Estão a ver? É até quando só está 30% da quantidade de informação máxima. Estão a ver? Esta é a curva da Madonna, nunca mais. O Hitler é menos que o Gorbachev. E porquê? Porque o Gorbachev tem uma assinatura geométrica. Era a mancha que ele tinha na testa. E o Hitler já era mais difícil, porquê? Porque o bigodinho do Hitler também pode ser do Charlot, não é verdade? E, portanto, era preciso maior quantidade de informação para dizer o que era. E a Madonna, porque é que era tão difícil? Bem, a Madonna era muito difícil porque as respostas variavam entre Marilyn... As pessoas tinham que ter muito mais indícios para não dizer que era a Marilyn Monroe, e espantem-se no técnico e os alunos, alguns ficavam à espera se não seria a Marlene Dietrich. E, portanto, não era a quantidade de informação só que comandava, mas nesta história não havia causa e efeito, para não. Ou havia uma causa com muitos efeitos. E a causa o que era? Era a medida que cada um de nós, como observador, faz das coisas. Aliás, depois mandei-os repetir com uma coisa mais prosaica no ano a seguir, que era para não ser repetido, que é isto: desfocado, mais focado e muito afocado. E eram uns quadradinhos. E estes quadradinhos, quando passavam da quantidade de informação zero, que é tudo desfocado, até muito focados, o que é que acontecia à distribuição? É que havia uma data de gente que dizia que eram quadrados, quando nesta zona de grau de degradação. Mas havia muitos que esperavam que aquilo tivesse lá os quadradinhos todos. Porquê? Porque podia ser uma janela ou uma porta ou não sei o quê. Havia muito mais possibilidades. E isto mostra que tem a ver com o observador, ou seja, a observável depende do observador. Não tem a ver nada com causas e efeitos, porque não tem a ver com a quantidade de informação. E este é o ápex daquilo que dizia o Jacob Bernoulli, século XVI, XVII. Mas habitualmente há mais do que um argumento a favor ou contra a proposição. A proposição aqui era a Madonna ou os quadradinhos. E a probabilidade para cada argumento tem que ser combinada com a dos outros argumentos para obter uma probabilidade baseada em toda a evidência possível. E os senhores da Escola de Copenhague nunca perceberam que havia um senhor chamado Jacob Bernoulli. E então, por onde é que foram? Foram para outra grande descoberta do Jacob Bernoulli, que era a lei dos grandes números.
E a lei dos grandes números o que é? Bem, diz assim, a frequência de ocorrência de um acontecimento completamente governado pelo acaso aproximará da verdadeira probabilidade aleatória. Portanto, é um acaso. É a lei dos grandes números. É assim, se eu tiver tempo que chegue, eu vou fazendo experiências e a frequência com que algo sucede, então é o acaso com que isso sucede. Mas o que era fundamental era o outro, que era a teoria da combinação de argumentos, ou seja, regras para combinar probabilidades a partir de argumentos. Houve um homem que escreveu sobre isto. Foi um homem que se dedicou à óptica, de facto, foi um precursor da luminotecnia e o que ele media era intensidades luminosas. Chamava-se Lambert, que escreveu um livro, ninguém ligou caroço, chamava-se Neues Organon, a nova ferramenta. E era uma teoria para combinar argumentos. E chegou mesmo a uma conclusão engraçada. É que, para a maior parte dos acontecimentos, não é possível estabelecer uma probabilidade bem definida, mas apenas um intervalo entre um máximo e um mínimo. E neste intervalo de probabilidades, eles chamaram este intervalo, a dimensão deste intervalo, chamaram-lhe ignorância. Lambert chamou-lhe ignorância. E depois até houve, porque a maior parte das probabilidades dos argumentos não somam 100%. Esta coisa só somam 100%. Olha, por exemplo, o totoloto. Quando não sai o totoloto, é porque as probabilidades de saírem não somam 100%. A maior parte das vezes não soma 100%. E é neste intervalo de ignorância que nós vivemos. É entre o máximo daquilo que somos capazes de dizer como probabilidade e o mínimo. E houve parceiros como o Bull, que escreveu o livro que a gente sabe nas leis do pensamento, dizia assim, entre estes limites, está com certeza a probabilidade. E foi preciso esperar até os anos 60 para aparecerem 3 homens que estabeleceram definitivamente a forma de combinar argumentos. Chamavam-se Dempster, que foi o primeiro, nos anos 60, e depois Schaffer e Clear, nos anos 70 e 80. E o que é que eles fizeram? Bem, eles fizeram uma coisa que é do nosso conhecimento quase diário, não temos qualquer percepção, porque nós vivemos num mundo em que temos que analisar tudo ao mais pequeno detalhe. E julgamos que analisando as partes conseguimos o todo. Por exemplo, o meu pai foi internado no dia 20 de janeiro. E se vocês querem saber o que é uma causa do futuro, é alguma vez dizerem assim, no dia tal vai ser internado no hospital. Para mim basta-me dizer, olha, às tantas horas tem dentista. Já é quanto basta. Começa logo o futuro a interferir no presente. Mas esta interferência no presente faz com que nós tenhamos esquecido isso. E o que é que fazemos? Fazemos a análise ao mais pequeno detalhe. De modo que o meu pai foi internado no dia 20 de janeiro para tratar dos pulmões. Tinha líquido no pulmão. O meu pai tem 87 anos. Tinha líquido no pulmão. De modo que era para sair na quarta-feira, porque era só tirar o líquido. Entretanto, ficou. Não é? Porque a gente é muito bom a tratar de órgãos. Agora, a tratar do sistema todo, não percebemos, caroço, como é que isto funciona. Mudar partes e peças é uma coisa que a gente faz, tudo catita. Agora, no todo, não fazemos a mínima ideia, porque passámos 300 anos a tratar só das causas do passado e não a vermos como um todo. Então, o meu pai, que foi tirar líquido de um pulmão e que foi internado em pneumologia, passado 3 dias teve que ir à gastroenterologia fazer uma endoscopia ao estômago e depois teve que fazer não sei o que, um taco ao cérebro e saiu ontem do hospital.
porque nós deixámos de ter a percepção do todo. Aliás, a Europa, que só toma conta do passado perfeito, organizou-se assim. Bruxelas tem para aí já 337 direções gerais. 337 será um exagero, mas 336 é de certeza. Então, o que é que fazem? Pegam num problema e partem-no aos bocadinhos. Não é? Como se fossem a nós, pulmões, estômago, não sei o quê, e depois esperam que aquela história toda junta dê um organismo. E chamam esta história, da análise até às últimas consequências, sistema. Ora, isto não é um sistema. Um sistema, querem ver o que é? É um sistema que tem a ver com interação, tem a ver com os elementos que compõem o sistema. Os meus amigos, antes de entrar para aqui, eram as mesmas pessoas. Rigorosamente as mesmas pessoas. Entraram para aqui e passaram a ser um sistema. Sabem porquê? Porque ficaram ligados uns aos outros pelas posições das cadeiras. Por exemplo, 80 mil cidadãos não causam grandes problemas. A menos que estejam ligados entre si, por exemplo, por uma interação física da posição dos assentos dentro de um estádio. Assim como vocês estão agora aí nessa plateia, a interação entre vocês é a posição que estão. E mais, se alguém do meio quiser sair, não o vão deixar porque incomoda muita gente. E isto é que é a diferença entre ter um sistema todo ou só ter partes. É as interações. Um sistema só existe quando há interações. Há uma mentira que todos nós fazemos nas empresas que se chama o organograma. O organograma é uma mentira que a gente faz, não é? É uns quadradinhos e depois diz aquele trata disto, aquele trata do outro. Não é? Se aquilo está a funcionar bem, cada um trata do que for preciso. Porque um sistema existe, um sistema não reside nos componentes do sistema, mas reside nas suas interações. Então, se um sistema só reside nas suas interações, o que é um sistema? Bem, um sistema é tudo aquilo que a gente queira, depende do observador. É que, se eu tiver um conjunto de X de interações, o que seja, o que é um sistema? É um mapa das minhas percepções sobre as interações, isto é que é um sistema. E uns veem umas interações e outros veem outras interações. Nos pontos que constituíam as imagens da Madonna, uns queriam ver a Madonna, outros a Marilyn Monroe, os outros a Marlene Dietrich. Ou seja, o sistema que lá estavam a ver dependia do observador, das suas percepções. E mais, aquilo que eram capazes de absorver dependia mesmo dos pesos que atribuíam a cada um dos indícios. Ou seja, as observáveis eram o mapa do sistema, daquilo que acreditavam que queriam ver. Estão a ver a hesitação, se é a Madonna, se é a Marilyn Monroe, se é a Marlene Dietrich, é porque eles tinham lá aquela coisa que é tão velha em português, que é quem não sabe é como quem não vê. A gente tem que saber para ver. Ou seja, para ver as interações e para ver o sistema, é que esteja lá. De modo que as observáveis são um mapa do sistema de crenças sobre as percepções, ou se quiserem, sobre o sistema. Isto dá as observáveis. Isto não tem nada a ver com os acasos da mecânica quântica. Nada a ver. Se quiserem, estes pesos poderão ser calculados com mecânica quântica se quiserem, mas não têm que ser.
As observáveis sempre dependeram do observador, desde que existiu um senhor chamado Jacob Bernoulli. Aquilo que a gente vê depende de nós. Os anglo-saxónicos dizem beauty is in the eye of the beholder. Ou seja, a beleza está nos olhos de quem olha. E isto, desde 1976, 1988, é quantificável. O que nós fazemos, ou fazíamos, nos acasos, era aquilo que bem se fazia, que é pensa em termos dos acasos. O que nós hoje temos que fazer é, pensa em termos de fiabilidade e significado dos vossos argumentos. E um dos argumentos pode ser os argumentos da mecânica quântica. Não têm que ser outros. Mas não são mais do que argumentos. Ou seja, não são mais do que medidas ou pesos que a gente dá a um argumento. E estão a ver que o sistema depende de nós, depende do observador. E claro que os senhores Dempster fez mesmo as regras de combinação para construir funções de crença. O que são funções de crença? Bem, funções de crença, eu tinha aqui uma data de matemática, mas acho que dada a hora vou esquecer, está bem? Os sistemas de crença, ou a combinação de argumentos, está baseada na possibilidade que nós temos de fazer a aplicação da teoria da medida a qualquer número que eu dê para um conjunto de argumentos para suportar uma determinada proposição. Ou seja, cada um destes argumentos ou conjunto de argumentos suporta uma proposição com uma determinada probabilidade. E um argumento que vocês possam imaginar é capaz de demonstrar a proposição em 100%. Há uma parte que mostra que a proposição é verdadeira e há outra parte que mostra que a proposição é falsa. Mesmo a lei da atração universal de Newton, lembrando o livro que escrevi com o professor Pinto Peixoto, dirá que em 99,23 novos a seguir, o raio do giz vai cair. Mas há uma parte, em 10 levantado a 23, se isto somar 10 miligramas, que se a gente esperar o tempo suficiente, o raio do giz vai subir. Mesmo a lei da atração universal. Portanto, não há nenhuma proposição, nenhum argumento que prove 100% seja o que for. Então, o que eu posso ter é um conjunto com umas probabilidades de suportar um determinado argumento, ou seja, de construir a partir destes conjuntos pesos de evidência, ou seja, funções de suporte. As funções de suporte são para um conjunto de argumentos, são o somatório das probabilidades de um conjunto BI suportar a evidência de uma proposição B. E o que o Sr. Dempster e Schaffer descobriram foi que a função de crença na proposição, o que é que seja, suportada pelos argumentos BI, é dada pelo somatório dos pesos de evidência para os conjuntos B, tais que A esteja incluído em B. Eu faço este somatório e os pesos da evidência dão-me uma função de crença. E claro que isto depende do observador, cada um destes M's. De modo que cada um destes M's pode ser, se for um observador, um M1, M2, etc. E o que o Sr. Dempster escreveu foi a equação que permite
fazer a construção da função de crença tendo vários observadores. Porque não é para ver as partículas da mecânica quântica. Isto é infantil com a teoria de Dempster-Schaffer. É para ver, por exemplo, se eu perante um quadro que está pendurado tenho lá um Renoir ou um Rembrandt. Então chamo vários especialistas. Cada um tem um conjunto de argumentos para o Rembrandt e para o Renoir. E cada um põe lá os pesos, a probabilidade. Aquele argumento diz, é Rembrandt ou Renoir. E depois cada um deles constitui uma função de crença para dizer se é Rembrandt ou Renoir. E se eu tiver vários especialistas, eu tenho que construir a função de crença, que é aquela que eu vou utilizar, para saber daí para a frente se se trata de um Rembrandt ou de um Renoir. E não há coisa mais difícil para o género humano, e também mais fácil, do que a gente reconhecer. Porque é uma atividade transcomputacional. Mas essa combinação, se eu tiver vários elementos, vários especialistas, é que a combinação é dada pelo produto dos pesos de evidência dos vários especialistas sobre um menos uma função de dissidência. Às vezes não estão de acordo. Quando aquele K é igual a 1, esta função tem uma singularidade e não há processo de prosseguir busca do sistema. E depois, claro que se eu fizer isto para os especialistas, o que é que eu tenho? Tenho funções de crença para os especialistas, ou seja, para o observador 1, agora estava a falar dos 4, mas para o observador 1, 2, etc. E o Sr. Dempster e Schaffer escreveram as equações que permitem combinar estas funções de crença. Em particular, quando os conjuntos que eu tenho são a proposição e o seu contrário, ou seja, quando a proposição unida ao seu contrário, ou seja, ao seu complementar, fazem o universo. Para a teoria da medida, isto dá que a medida da crença da união, ou seja, do universo, de tudo o que há, é maior ou igual à medida da crença do conjunto A mais a medida da crença no seu complementar, ou seja, no seu contrário. E esta relação é uma desigualdade. Mas esta medida da crença no universo só pode ser 1. Ou seja, está lá tudo. Está lá a proposição e o seu contrário, está lá tudo. De modo que isto quer dizer que 1 é maior ou igual à crença que eu tenho no sistema de A mais o seu complementar. Mas a crença no seu complementar é o seu contrário, ou seja, 1 menos a crença no contrário da proposição tem que ser maior ou igual à crença. Mas o que é 1 menos a crença no seu contrário? Bem, é a minha capacidade de eu refutar o contrário. Isso chama-se plausibilidade. Ou seja, quando a plausibilidade do meu sistema de crenças é maior ou igual à minha medida de crença no sistema, eu digo, eu tenho a certeza que os meus argumentos provam aquela proposição. Mas é uma prova que só tem a ver com aquele observador. Outros podem não ver a mesma coisa. E então eu resolvi fazer uma experiência para estas regras de combinação de Dempster-Schaffer. Porque estão a ver que isto não tem a ver nem com o futuro e muito menos com causas e efeitos. Muito menos com causas e efeitos. De modo que, se calhar, não há mesmo causas e efeitos. Se não olhem para isto. A gente pega, enfim, pois na arquitetura de resolver o problema é uma coisa deste tipo, mas enfim,
A gente pegou outra vez nesta imagem, muito desfocada, feita aos 40. E há um senhor que está a fazer o doutoramento comigo, que esteve cá há 15 dias, o senhor engenheiro Pedro Melo, de Trás-os-Montes e Alto Douro. E o que a gente fez é pega nesta imagem e vai focando e vai perguntando às pessoas. E claro que nós temos então umas medidas para os pesos de evidência atribuídas à anterior, e que é a pessoa vale, se a pessoa disser é uma pessoa, então o peso de evidência para suportar o reconhecimento daquilo que aqui está só vale 0,01, mas se for mulher já vale 0,5. E estão a ver que esta soma é maior do que 1, e sabem porquê? É porque o que eu estou a fazer é que há aqui argumentos que sobrepõem. Por exemplo, mulher e atriz sobrepõem-se ao rosto, e mulher e atriz e Marilyn Monroe, tudo isto sobrepõe. Ou seja, este capa existe e é próximo de 1. Portanto, este somatório não tem que ser unidade, até pode ser muito grande. Mas quanto maior for, melhor é. E então, com estes pesos, nós fizemos esta estatística. Umas pessoas diziam isto é muito desfocado, isto é completamente desfocado. Claro que aqui 100% dos inquiridos dizem que é a Marilyn Monroe. Se vocês quiserem ver melhor esta coisa, estão a ver que para muito desfocado esta coisa, toda a gente, ninguém diz que é a Marilyn Monroe, aqui toda a gente diz que é. E acontece que se eu fizer as probabilidades aleatórias, ou seja, os acasos, eu só vou ser capaz de dizer que é a Marilyn Monroe para aí neste tipo de desfocagem. Mas a minha regra que não tem nada a ver com causas e efeitos, mas sim de combinação de argumentos para suportar uma evidência, é que a plausibilidade seja maior que a crença. E a plausibilidade é maior que a crença já aqui. Ou seja, neste grau de desfocagem. Aqui é igual. Está a ver? Neste grau de desfocagem, a plausibilidade e crença são iguais. No caso das probabilidades aleatórias, aqui eu decidiria que tinha a Marilyn Monroe. E a diferença que há entre uma coisa e outra é a diferença que há entre esta imagem e dizer que é a Marilyn Monroe e esta outra imagem e dizer que é a Marilyn Monroe. Ou seja, nós chegamos muito mais depressa às conclusões se tivermos esta coisa presente, que um sistema existe como é desta sala, só quando há interação entre as pessoas. Mas é preciso que eu esteja a observá-lo, senão ninguém sabe que é um sistema. E as interações do sistema dependem de mim. Não é? Eu vejo só pessoas saudáveis. Se tivesse aqui um médico, se calhar havia doenças para aí que nunca mais acabavam. Mas depende do observador, aquilo que é observável. Se a gente acreditar nisso, vejam bem que dia com este tipo de gradação de imagem, inequivocamente que se tratava da observável Marilyn Monroe. Enquanto que se fosse para as probabilidades aleatórias, tinha que esperar por muito mais argumentos para dizer que era a Marilyn Monroe. Então, isto quer dizer que o Sr. Jacob Bernoulli tinha, de facto, razão quando dizia que aquelas coisas sobre as quais, por revelação, percepção, julgamento, conhecimento próprio ou de outra forma, existe tal certeza que não podemos de forma alguma duvidar que existam ou vão existir no futuro. Existem mesmo. O termo medidas de crença é um termo muito forte. Os anglo-saxónicos, belief, não têm o mesmo peso. É o que temos. Mas esta percepção sobre as interações é que define o sistema. Definiu no caso da imagem da Marilyn Monroe, a diferença é dizer aqui que é a Marilyn Monroe
Vou dizer ali, que é a Marlene Monroe. E a grande diferença está em que as causas e efeitos não são de facto causas e efeitos, são probabilidades, no sentido de que são a força com que nós somos capazes de suportar uma opinião. Os acasos é algo de que não temos a possibilidade de ter conhecimento. E como hoje o mundo é um mundo em grande mudança, o que nós vamos ter que mudar é a mudança. Porque subitamente, porque só queremos fazer o passado perfeito, não aguentamos viver em incerteza. E sabem o que é que andam para aí a apregoar? É que nós somos mesmo capazes de ser infalíveis. E é por isso é que toda a gente processa toda a gente. É o parceiro que ia operar ao apendicite, deu um golpe mais ao lado, processa, porque o gajo devia ser infalível. E depois o mecânico pôs uma roda mais ao lado, também devia ser infalível. E o Ayrton, sendo que ia no carro e era louco e partiu aquela porcaria, também devia ser o gajo que fez a direção, que não sei o quê, devia ser infalível. E a gente não é infalíveis. E como não somos infalíveis, e como causas e efeitos é uma coisa que talvez haja em determinadas circunstâncias muito especiais, e porque todos somos relógios e a cara de cada um de nós diz da passagem do tempo, no dia 18 de Abril eu venho cá ver se a gente envelhece. Muito obrigado. Mas, se quiserem fazer algumas perguntas, serão muito bem-vindas. Se não quiserem, eu conto uma história, porque esta coisa dos relógios, eu conheci um senhor que se chamava Relógio, só um instante, chamava-se Relógio, de modo que a gente não lhe perguntava se estava bom, perguntava-lhe se estava certo. Dr. Alves Ambrósio, meu querido amigo. Eu já estou habituado à sua talentosa grandeza e à minha incognoscível pequenez. Perdoe-me, todavia, que lhe faça algumas perguntas, sabendo que a informação muito pequena e isso tem as mais rápidas soluções. Gostava, antes de mais nada, de pôr esta pergunta. O futuro não é o conhecimento de si próprio? Por outro lado, eu fui incontornavelmente levado para o regime Ferreira da Estrela Polar, quando ele disse que há um limite do querer, que é o limite do que somos. E quando disse a dada altura, e aqui eu já não posso citar preciso verbos, que o futuro não depende do que se tem, mas muitas vezes do que não se tem. Por outro lado, gostava ainda de fazer a pergunta final para não amassar mais e que é simplesmente esta. Que grau de lucidez, é claro que já apresentou isso aí através de imagens, mas eu queria outro tipo de resposta porque, como sabe, equações à minha frente, se eu ando para as áreas da história da filosofia, chapéu. Que grau de lucidez é necessária para sentir que só o futuro é causal? Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Alves Ambrósio, agradeço-lhe sempre as perguntas, que são sempre muito inteligentes. E, a propósito, de facto, o futuro, se haverá causas, estão no nosso querer, na nossa crença. E a nossa crença é sempre um objeto do futuro. E quando perguntam às vezes o que é que vai ser o futuro, a resposta é aquela que o meu amigo deu na sua pergunta, que é: o futuro vai ser aquilo que não está a acontecer. Porque aquilo que está a acontecer não vai ser o futuro. Ok, aos mais jovens,
para fazerem o futuro, eles têm que perguntar o que é que não está a acontecer e fazer com que isso seja realidade. É só isso. Se quiserem saber mais, perguntem ao Dr. Alves Ambrósio, que ele deu as citações certas. Muito obrigado. Bem, meu caro reitor, dado o avançado da hora, está quase tudo a dormir e, portanto, não sei. Se quiserem fazer algumas perguntas, tenho muito gosto. Meu caro, Sr. Mosquito, gosto em ouvir. Não, nunca sei. Problemas físicos, etc. Porquê é que nós estamos calados e não fazemos perguntas? O que é que aconteceu depois de tudo o que disse? Depois de tudo o que, vá lá, nos propôs para refletir, etc. Porque é que nós estamos todos calados a ver aqui tanta gente e só tenho a certeza que há muitos com vontade de perguntar? Exatamente, é por causa do meu ar intimidatório. Faz favor. Eu me refiro à mecânica quântica. Se nós tivermos um processo quântico qualquer, por exemplo, a colisão entre um átomo e um outro átomo, desse processo percebe-se, né, desencadeia-se uma série de outros processos. Vêm-se elétrons a saltar para um lado, raios gama para o outro, e assim por diante. Creio que ninguém contestará que a causa dessa miríade de processos repousa na colisão. Ninguém dirá que o processo não tem causa. O que se dirá é que o processo não é determinista. Em outras palavras, não há meios de saber exatamente o que vai acontecer em determinadas circunstâncias. Então, nós temos uma situação totalmente diferente da Marilyn Monroe, que o tempo todo a Marilyn Monroe estava lá. A questão era dar-se conta do fato. Ora, a mecânica quântica afirma que existe uma aleatoriedade intrínseca nos processos. E tudo o que nós podemos dizer é em que fração do número total de experiências que será realizado vai ocorrer este ou aquele processo. Eu não sei se as suas considerações se aplicam exatamente ao caso da mecânica quântica. Muito obrigado. Existe, suponho que é da próxima vez que falar disso, existe, porque nós gostamos do passado perfeito, existe um enormíssimo sofisma em toda a física. E o sofisma tem a ver com acreditar que as interações só existem depois de acontecerem. Eu vou explicar. O amigo diz que tem um átomo e depois outro átomo e se dá a colisão, isso é o princípio de inocência da física. Os dois átomos estavam lá, como a Marilyn Monroe. Sempre lá estiveram. Só que em física dizemos assim, só depois da gente ver uma interação é que ela se deu. A gente não sabe. E sabe qual é a consequência disto? É esta. É que isto resulta de fazer o passado perfeito. E nós fazemos de tal maneira o passado perfeito que dizemos assim, a entropia de um sistema isolado no seu início é sempre menor do que no seu fim. Mas acontece este dilema. É que quando a gente está em menos t, passado um bocado isto é mais t. Não é? Passado um bocado é mais t. E, no entanto, a gente tem que garantir que todos os processos, a entropia anterior é menor do que a que vem a seguir.
E para isso temos que invocar aquele princípio de inocência que o meu caro professor invocou. É que na Marilyn Monroe está lá sempre. Os átomos também lá estavam sempre. Sempre lá estiveram. Mas nós dizemos assim, antes da colisão, no seu sentido lato, eles não interatuavam. Porquê? Bem, porque temos que garantir que aquela história da entropia ser menor. Antes sempre. No passado foi sempre menor. E é um dos grandes dilemas da física de hoje, é explicar porque é que no passado a entropia é sempre menor. Mas isto vai ser para a próxima vez. Mas isto não tira nenhum mérito à mecânica quântica. Não, desculpe, o meu amigo está desculpado, pá, pronto. Olha, é uma pergunta que nós nunca seremos capazes de responder em toda a totalidade. Há uma coisa que a gente não é capaz de definir, que é o fluxo do tempo. Se o tempo passar, não é? Nós temos frases semelhantes para o tempo e para o espaço. Nós no espaço dizemos aqui e ali, não é? E nós é que vamos para lá, não é? No tempo temos agora e logo. Parece que a gente não vai para o logo, não é? Que é o logo que vem ter com a gente. E não seremos capazes, presumivelmente, não temos ainda de todo um sistema inteligível para esta realidade que é o espaço e o tempo misturados. Porque se a gente acreditar no princípio da inocência, o princípio da inocência leva-nos direto ao Big Bang na cosmologia. É que tem que haver um início de muita baixa entropia, estás a ver? Hã? Baixa entropia é uma coisa tudo localizadinho num ponto. E não havia nada antes. Inocência máxima. E quando há matéria, a matéria é que presumivelmente gera espaço e tempo. O que eu tive aqui a escrever, houve um homem que em 1920 e tal escreveu isto numa frase, não é? Escreveu isto que era assim. Ver se eu sou capaz de me lembrar exatamente. É assim. The stuff of the world is mind stuff. Ou seja, as coisas materiais são produções do espírito. Neste sentido, rigorosamente neste, que é o observador vê no conjunto de interações que lá está um sistema, ou não vê, de todo, interação nenhuma. E, portanto, nós relativamente ao espaço e ao tempo, enquanto que ao espaço temos uma vantagem que é poder nos colocar fora dele, não é? Diz o Arquimedes, não é? Dê-me um ponto de apoio e eu levanto o mundo. É um parceiro que sai para fora do espaço, não é? Se a gente conseguir um dia libertar-se desta história de sair para fora do tempo e ver aquilo à distância, pode ser que consiga resolver alguns dos paradoxos que são os que sempre temos. Mas para a vida todos os dias, as causas do futuro do Dr. Alves Ambrósio são as que valem, hein? Professor Carvalho Rodrigues, Bom, só mais uma questão.
Eu gostava de saber, à luz de todas estas ideias que explanou, por que razão é que nós, para um sistema isolado, nós conseguimos saber para onde é que ele caminha, portanto conseguimos prever o futuro, e para um sistema que não é isolado, nós não conseguimos prever esse futuro? Não, nem para o isolado conseguimos. Eu vou-lhe explicar porquê. Sabe porquê? É assim. Se o meu amigo está num sistema isolado, não está? Digamos, agora né? Sistema isolado. O que é que o meu amigo diz? É que o futuro vai ser de maior entropia, não é? Mas como aquele futuro vai ser o passado de outros futuros, vai ser também de menor entropia, não é? Aparentemente. Não, pois é por isso é que aparentemente não sabe caroço do que é que está a acontecer. É o princípio, é o maior paradoxo que caiu a física na história da seta do tempo. É assim, a seta do tempo existe porque os sistemas isolados caminham em determinado sentido, não é? Mas na base, na primeira afirmação que se faz, é que já lá está a seta do tempo. O meu amigo começa por dizer que o sistema é inocente. Não existe. Não vê lá interações nenhumas. E depois começa a haver e depois exige. Vai sempre a crescer. Mas há esta coisa terrível, é que o passado, se o presente é t igual a 0, menos t, transforma-se, passado um bocado, em mais t. E, portanto, aquilo que era um máximo de entropia passou a ser um mínimo de entropia. Ou seja, o meu amigo começa num Big Bang, tem que ter um mínimo de entropia e depois tem que, passado um bocado, ter entropia que é menor do que aquela que vai ser. Já meteu nisto uma seta de tempo. Este nosso amigo, quando há bocado diz, antes da colisão, as partículas já lá estavam, mas ele não lhes ligou nenhuma. Meteu uma seta no tempo. Uma direção no tempo. Mas isso é para a próxima vez, a ver se a gente fica velhote ou não. Não é? Meu caro reitor, acho que são horas da gente ir para a cama. Obrigadíssimo. Agradecer a todos a presença. Espero vê-los de novo noutra Salão da Física que vai ter lugar no dia 18 de Abril e vamos ver então se envelhecemos daqui até lá. Boa noite a todos. Eu agradeço a todos a paciência que tiveram em ouvir. Muito obrigado.